Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. No vídeo anterior você assistiu à segunda parte da minha explanação sobre o que espero que aconteça com o Vasco em 2024. Falei como eu acho que a 777 administra o Vasco. Consultei informações que a empresa disponibiliza nas mídias, além das notícias das redes sociais e da imprensa em geral, e pude tirar conclusão de como a 777 opera. Pelo que entendi, ela atua e deve continuar a agir de forma centralizada, baseada nas relações que mantém com as empresas que gerencia. Mudança radical só deve ocorrer quando algo grave colocar em risco a operação. Para quem me segue, sei que não são muitos, reafirmo que o que digo no vídeo é apenas uma conclusão pessoal, minha. Afinal, esse é um canal de opinião e não de imposição. Não sou dono da verdade nem dito regras. Só falo sobre o que julgo ser fato, não narrativa. A 777 é um grupo, como ela mesmo diz, que tem como objetivo controlar e administrar empresas onde ela enxerga a possibilidade de aplicar técnicas inovadoras de gestão ou empresas onde ela vê oportunidade de ganhar dinheiro saneando, reerguendo e recolocando-as no mercado e lucrando com elas, claro. Lógico, isso eu falo de forma simplificada, sem entrar no mérito da complexidade de sua atuação, principalmente considerando que ela possui um portfólio muito diversificado. Mas nesse vídeo vou procurar chutar alto, concentrando minhas armas no segmento esportes, mídia e entretenimento. Vou falar sobre o que eu acho que a 777 espera dos clubes que controla e mais especificamente sobre como eu acho que ela opera no segmento esportivo, inclusive envolvendo negociação de jogadores. Agora que você já sabe qual é o nosso assunto de hoje, eu só peço seu like, seu compartilhamento e seu comentário. E não esqueça de se inscrever no canal se ainda não tiver feito. Se eu fosse desses canais cheios de inscritos, monetizado pela plataforma e apoiado por alguma casa de apostas, eu diria para entrar no like aqui embaixo, inscrever na Bet qualquer coisa e fazer sua fezinha. E não esqueça que esse é apenas uma forma de se divertir e não meio de vida. Não é assim que eles dizem? Mas como não ganho nada com isso, peço apenas que tenha paciência para eu poder tomar um cafezinho enquanto rodo a vinheta. E depois continuaremos falando sobre a 777 e o Vasco. Volto já. Bom, não demorou nada, né? Vamos começar nesse segundo bloco, como dizem os antigos, falando sobre os clubes esportivos que a 777 controla. No portfólio esportivo da 777, eles falam de trabalho enraizado em sua cultura. Daí, se considerarmos que eles são americanos, podemos entender que a cultura que eles citam é a deles e não a nossa. Por isso, têm dificuldade de entender o Brasil e o que acontece aqui. Apesar deles citarem que têm experiência para revolucionar a forma como clubes, ligas e organizações desportivas são geridas, eles falam isso de forma genérica, sem citar casos específicos como o do Brasil. E isso é um complicador, pois não há um manual ou um método consolidado de como agir num país bagunçado como o nosso. Eles controlam ou possuem participação no Genoa da Itália, Sevilha da Espanha, Standard de Liège da Bélgica, Red Star da França, Melbourne Victory da Austrália e o Vasco da Gama do Brasil. Fora do futebol, eles têm participação no London Lions, equipe de basquete da Liga Britânica de Basquetebol, e possuem forte ingerência na BBL, British Basketball League, que consiste em 10 franquias da Inglaterra e Escócia. Vemos por aqui que eles possuem equipes do dito mundo desenvolvido.
Talvez por isso tenham dificuldade de atender nossas urgentes necessidades, visto que o futebol brasileiro, além de ser uma bagunça, não possui histórico de boa organização e de acompanhamento orçamentário a curto, médio ou longo prazo, resultando que tudo aqui seja feito nas coxas. E talvez orçamento seja uma coisa muito mais importante para eles do que para nós. Por isso, para que eles entendam o Brasil e comecem a dar certo, eles precisam ter um representante de peso morando aqui, pelo menos por um tempo, até que ele seja corrompido e eles mandem outro. Desculpe, eu não resisti à piada. Além de participação nos clubes que citei, a 777 tem atuação no segmento esportivo numa joint venture argentina que visa promover o futebol dos hermanos através da melhoria da distribuição e comercialização de direitos de transmissão mundial do futebol argentino. Possuem participação e atuação em empresa especializada na gestão e comercialização de direitos esportivos na América do Sul. Também atuam numa agência especializada em gestão de atletas e marketing de parceria no basquetebol, com certificação da NBA, WNBA e outras associações de bola ao cesto. Possui participação em mais de 10 empresas e empreendimentos no segmento do entretenimento. Voltando a falar só de futebol, será que a intenção da 777 não é colocar todos os times do portfólio no mesmo pacote, como se fosse uma coisa só globalizada? Daí, trocar jogadores entre eles ficaria mais fácil. Isso facilitaria a negociação de jogadores mais jovens, já que a 777 prefere investir em atletas novos e mais fáceis de negociar. Afinal, eles se comprometeram em investir 700 milhões de reais e quitar dívidas num valor equivalente a esse. Se eles não buscarem receitas para cobrir o investimento, custear a manutenção do time e ainda obter lucro, que é um desejo de toda a empresa, como eles vão sobreviver? Muita gente fica aborrecida porque os americanos estão ganhando dinheiro com venda de jogadores do Vasco. Sentem-se enganados porque acham que eles deveriam gastar todo o dinheiro prometido e pagar todas as dívidas antes de tirar algum dinheiro no negócio. Mas o que eu acho é que o contrato não fala nada disso. Acho que obriga a 777 a investir 700 milhões na empresa nos 4 anos combinados e quite, nas datas acertadas com os credores, as dívidas contraídas pelo velho Vasco. O dinheiro que circula dentro da SAF, venha ele de onde vier, não está comprometido só com a compra de jogadores. Essa grana, no total, serve para fazer a empresa tocar o seu dia a dia, cumprindo seus compromissos. Para saber se isso está acontecendo, existem os balancetes e o balanço anual. E o clube associativo, que possui integrantes nos conselhos da SAF, deve agir de forma a se certificar do cumprimento do combinado. Ficar falando sobre o que estão fazendo com o dinheiro da venda de atletas, sem saber se eles estão descumprindo algum item do contrato, é cair no conto daqueles que querem voltar à cena do crime. Como sócio do Vasco, me preocupa o cumprimento do contrato, em todas as cláusulas, financeiras ou não. Fora isso, se a 777 estiver obedecendo o combinado, só me preocupa que ela divida proporcionalmente com um clube associativo, dona de 30% da SAF, os lucros obtidos. Outra coisa que as hienas vivem falando é sobre a manutenção de São Januário e dos CTs. Primeiro, não devemos esquecer que o clube associativo não quis passar o estádio para a SAF, com o que eu concordo plenamente. Porém, creio que, como qualquer proprietário de imóvel, reformas, recuperações, obras, etc., são de sua responsabilidade, cabendo ao locatário o pagamento do aluguel e despesas relativas a ele, além de sua manutenção, incluindo a conservação do gramado e as melhorias necessárias ao seu bom funcionamento. A reforma do estádio não deve estar no contrato. Reforma, ampliação, venda, demolição, etc., é de responsabilidade do associativo, o dono.
assim como a posse precária dos terrenos dos CTs impede que a SAF faça obras e construções definitivas sem a garantia de ressarcimento em caso de retomada do terreno pelo Estado. Afinal, isso aqui é Brasil, e se investir em coisa sua já não é seguro, imagina gastar dinheiro em propriedade do governo. E olha que a SAF está investindo em melhorias, assim como fizeram os torcedores que participaram da vaquinha da instalação do CT. Receberíamos o dinheiro de volta ou seríamos indenizados se o Estado tomar o terreno de volta? Muitas pessoas gostam de especular sobre a relação entre a Vasco Associação e a Vasco SAF. Alguns grupos gostam de criticar essa relação, outros defender, assim como parte da imprensa ou influenciadores gostam de sentar o pau e outros elogiar. A verdade é que aqui fora ninguém tem certeza como funciona esse relacionamento. E isso, para mim, é uma falha de comunicação entre os sócios. Espero que revisem e melhorem isso, senão ficaríamos sempre sujeitos a ruído entre as empresas e o mundo exterior, nós. Volto em breve para continuar a opinar sobre as coisas do gigante da colina. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas.